Fala galera, mais uma aula aqui de conjuntura econômica, né? E hoje vamos falar aqui da ata do Fed. A ata do Fed foi elaborada na reunião ali de 25 a 26 de março, só que ela foi divulgada essa semana passada aí, e ela não traz tantas novidades em relação ao que já tinha sido comentado no discurso do presidente do Fed, que é o Jerome Powell, e também dos seus assessores ali, os outros turminha que faz parte ali do FONC. Mas assim, essa ata serve para justificar melhor cada um dos parâmetros que foram pensados ali naquela época. E aí nessa reunião o Banco Central americano manteve a meta da taxa de juros de referência estável entre 0 e 0,25%, né, que lá, diferente daqui que a gente tem uma taxa só, lá a taxa trabalha no intervalo, né, a meta da taxa. E o FONC ele destacou que completará a retirada de compras de títulos no começo de março e na sequência pode ser apropriado elevar a taxa dos Fed Funds. Então o que ele quer dizer? Que ele está fazendo já uma sinalização de uma política monetária contracionista que vem não só do aumento da taxa, né, da meta da taxa de juros, mas também diminuindo a recompra de títulos, o que diminui a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Então ele faz isso para que a política monetária ela haja de maneira mais rápida, né, e prejudique menos os negócios, porque quando a gente usa somente a taxa de juros, por exemplo, se isso acontecesse, a gente impacta mais negativamente a demanda e, sobretudo, o valuation das empresas também, né? A taxa de referência ali que vai nortear a taxa mínima de atratividade para qualquer negócio, né, ela acaba se alterando e isso faz com que as empresas também mudem de valor. Então, quando ele utiliza desses outros meios para fazer uma política monetária contracionista, ele está também querendo garantir uma maior diversidade de impactos, né, para pulverizar um pouco dos prejuízos que é tentar elevar os juros ou ali colocar menos dinheiro na economia. Os participantes da reunião ali, eles concordaram que a taxa de juros alvo provavelmente teria que subir em um ritmo mais rápido, né? E ele elevou os juros pela última vez em 2015, né? Então, desde 2015 ele está fazendo uma política expansionista, né? E até então o juros sempre foi caindo, sempre se manteve baixo, né? Antes mesmo da crise do Covid, os juros americanos já estavam num patamar muito baixo. Então, quando veio o Covid, eles mantiveram isso, só que aumentaram a compra de títulos públicos, porque daí eles colocam mais dinheiro na economia circulando ali. A última vez que o Fed elevou a taxa mais de 0,5 pontos percentuais foi em 2000, depois da crise das empresas.com, e esse 0,5 é o intervalo, né? Então, se ele elevar agora 0,5, como alguns analistas estão prevendo que ele possa fazer, né, o intervalo vai de 0,05 até 0,75. A próxima reunião que eles vão definir o que vai acontecer vai ser dia 15 e 16 de março. Então, dia 16, inclusive, é o dia que sai a reunião do Copom aqui também, né, e daí eles anunciam lá a nova taxa de juros. Os investidores esperam que o Fed comece a aumentar as taxas em março, com um aumento inicial de meio ponto percentual e continue aumentando ao longo do ano, né? E isso baseado na mudança de discurso que começou a ter ali no final do ano passado, né? E aí no último discurso ali em janeiro ele já tinha realmente mudado a postura do Banco Central, falando, olha, essa inflação que a gente tem aí não é assim tão transitória, né? É uma inflação que inicialmente é uma inflação de oferta, mas ela contaminou outros preços da economia e as coisas que deram inflação estão com dificuldades para voltar para o seu patamar inicial pré-pandemia. Então, por isso que a gente tem que fazer alguma coisa ali, né? Então, aí está falando também do cronograma de compra de ativos líquidos, né? Então, que ele já anunciou ali em dezembro, né? Justamente porque durante a pandemia, o governo americano estava fazendo compra de 120 bilhões de dólares por mês em títulos públicos. Então é como se ele jogasse 120 bilhões na economia todo mês.
E aí, gradualmente, ele foi reduzindo, anunciou isso no final do ano passado, né, e agora ele falou que vai terminar com isso aí. Isso mostra uma postura chamada mais hawkish, né, pelo jargão ali do economês, né, o hawkish é quando o Banco Central ele defende juros mais altos, mas assim, ele é mais, vamos dizer, mais enérgico nas suas atitudes. Quando ele é dovish, é como se ele fosse mais tranquilão, assim, ele preza um pouco mais pelo nível de empregos, né, ele deixa a inflação um pouco mais, com uma meta mais longa, então ele suaviza a curva, então ele busca não ferir tanto a economia quanto uma postura hawkish, né? Então, o hawkish ele fala assim, puta, a inflação é o nosso principal problema, vamos acabar com isso logo, depois a gente vê o que faz. E o dovish ele vai falar assim, a inflação é um problema, mas vamos controlando ela junto com o nível de emprego e tudo mais. E a gente põe um horizonte mais longo aí para a gente alcançar nossas metas. Bom, os indicadores de atividade econômica e de emprego continuam a se fortalecer, então isso justifica a alta da inflação, né? Saíram dados ali de empregos que a gente comentou em aulas passadas aí, e os empregos nos Estados Unidos vieram bem acima do esperado, e isso mostra que a economia está forte, está começando a andar com as próprias pernas, então é um ponto bom para começar a retirar os estímulos econômicos, né? Porque senão, quando tiver uma outra crise, a gente não vai ter bala para gastar ali, né? A economia já vai estar superaquecida e vai dar inflação. Então, já que eles estão vendo a inflação aumentando e a economia está andando bem, então vamos puxar um pouco o freio para que a economia cresça de uma maneira mais sustentável, né? Ou seja, que não cresça tanto, mas que o crescimento seja sem inflação, porque a inflação traz mais desigualdade e prejudica o planejamento das empresas. Então, os últimos dados da inflação mostram ali que eles estão mais elevados, né? E por isso a galera acha que vai aumentar em meio ponto percentual a taxa. Isso aqui é um site que mostra ali as apostas do mercado, enquanto que a taxa vai aumentar. Né? 67%, praticamente 2/3 ali do mercado acha que essa taxa vai aumentar para 0,25 e meio e 32% acha que vai ser meio ponto percentual. Qual que é a diferença? Né? Se ele der uma porrada agora de meio ponto percentual, ele vai dar um sinal para a economia que aquelas empresas que são mais alavancadas, como as empresas da Nasdaq, por exemplo, que são empresas de tecnologia, que dependem bastante de crédito, elas vão ter um valuation pior, vão sofrer mais. Né? Por outro lado, se ele aumentar 0,25 ponto percentual, ele pode dar uma postura também que, olha, a gente está preocupado com a inflação, mas não está tanto quanto deveria. Então, isso é a ambiguidade das decisões aí do Fed. Né? Tanto uma decisão quanto a outra vai ter um lado positivo e um lado negativo. Né? E vamos ver como que isso vai acontecer. Particularmente, acho que a questão da Rússia pode pesar ali, porque se a Rússia entrar em guerra com a Ucrânia, né, com as Nações Unidas e tudo mais, ali, que se der um bafafá muito pesado ali, com certeza isso vai refletir no preço das commodities e no preço principalmente da energia elétrica, né? Ah, mas os Estados Unidos não depende do gás e do petróleo da Rússia, né? Mas outros países dependem, o mercado é todo integrado, então isso vai acabar afetando todo mundo. Outra coisa importante é que se der inflação na Europa e por conta disso o Banco Central Europeu também tiver que aumentar suas taxas de juros, aí pode ser que muitos dólares, né, muito dinheiro saia dos Estados Unidos e vá para a Europa também. Então pode fazer com que eles tenham que também aumentar a taxa de juros um pouco a mais do que o esperado. Aqui é para a gente ver um gráfico do DXY, que mostra o dólar contra todas as outras moedas, né? Então a gente vê que ali a partir de 2014, ali meados de 2014, o Fed começou a aumentar os juros, né? Dar os indicativos e a moeda já passou para um outro patamar também. Tivemos outros eventos ali que contribuíram para isso. E por último, o que a gente pode ver de mais marcante ali
esse barulho que a gente vê quando pega aqui o evento do Covid, né? Inicialmente o câmbio ele balançou bastante, né? Porque ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, né? E cada candle desse aqui é semanal, tá? Esse é um gráfico semanal, então cada um é uma semana, né? Então aqui, no primeiro momento que ele tomou uma decisão, ele caiu bastante, então a maioria das moedas ao redor do mundo se apreciaram em relação ao dólar. E aí, agora a partir de 2021 ali, né, meados de 2021, ele começou a sinalizar que ele ia ter um outro comportamento em relação à política monetária, né, a política fiscal dos Estados Unidos ali, que o Biden tinha proposto de jogar um monte de dinheiro na economia também, não deu muito certo, né, e ele também está arriscado de não dar mais se ele perder as eleições aí, se o partido dele não tiver maioria no Congresso aí nas eleições que vai rolar esse ano, no final do ano. E aí a gente vê que, né, após metade do ano passado, né, o dólar começou a se apreciar em relação às outras moedas do mundo, né? Nem tanto quanto ao Brasil, se a gente pegar esse ano de 2022 aqui, o finalzinho de 2021, mas isso são outros motivos. Aqui é o S&P 500, que é um índice que coloca ali as 50 maiores empresas do Dow Jones, e a gente pode ver que foi mais ou menos por aqui que o governo americano começou a falar, né? O Fed começou a falar que ele ia reduzir os estímulos e aumentar as taxas de juros, então a gente já vê uma queda ali, né? A inflação também começou a bater, então isso também prejudica algumas empresas, né? Então a gente vê esse movimento aí de correção, né, no índice do S&P 500. E também a Nasdaq, né, como eu comentei, a Nasdaq vai sofrer mais, porque empresas de tecnologia dependem mais de crédito do que as empresas tradicionais, relativamente. Então a gente vê essa queda mais expressiva, né? Esses dados são de alguns dias atrás, se pegar hoje eles estão mais para baixo ainda, né? Então caiu bastante ali o negócio. E qual que é o grande problema que o Fed está enfrentando, né? Aqui tem um gráfico da inflação de preços ao consumidor dos Estados Unidos. E o que a gente pode ver aqui é que raramente chegou a 6, né? Em alguns 2, 3 momentos ele passou de 4, né? Aqui a gente vê a crise do subprime, né, lá nos Estados Unidos, que derrubou a inflação, fez eles terem ali uma deflação por algum período, né? Mas aqui a gente vê realmente que é uma coisa que está fora da curva e que realmente precisa ali de alguma postura para corrigir isso do Banco Central americano. Então esse que é o problema aqui. O Fed antes comentava, olha, está perto de 6 aí, mas no longo prazo vai chegar a 2, então não tem problema. Só que aconteceu que o negócio persistiu e subiu um pouco mais, e isso deixou eles preocupados. E aqui eu trouxe, para finalizar essa parte aqui da aula, algumas interpretações do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, para quem não sabe, é uma organização sem fins lucrativos, em Genebra. Ele é conhecido por reuniões anuais em Davos, na Suíça, reúne líderes políticos, empresários e tudo mais, intelectuais. É um churrascão ali muito bem servido que os caras ficam falando de economia e soltam os relatórios para a gente. E aqui o que eu achei de interessante que eles soltaram esses dias aí é um gráfico aqui mostrando, né, o pressão de preços, né? Inflação subiu no segundo trimestre, na segunda metade ali de 2021, né? Principalmente por alguns fatores, né? E a gente tem aqui os fatores, ó. Energia entra aqui, petróleo, né? Entra aqui energia elétrica. Então a gente vê que nos Estados Unidos a maior parte da inflação veio aqui, ó, setor de energia, petróleo, né? O preço do petróleo, né? Se lá em abril, maio de 2020 ele chegou a bater 20 dólares, né? Agora o preço do barril do petróleo está chegando a 100 dólares, né? Então isso acaba gerando um efeito cadeia para todo mundo. A Europa está sofrendo mais ainda, porque além do petróleo ela sofre com o preço do gás que vem da Rússia. Aí a Rússia também a gente vai discutir mais questões ali, né? Aí tem aqui questões de taxa de câmbio, né? Que é o branquinho, que pega mais outros países ali em desenvolvimento, como o Brasil. O Brasil, com certeza,
um dos maiores problemas da nossa inflação é o câmbio, né, que saiu ali de 4,5, que já estava ruim, para quase R$ 6, né? Então isso fez com que o IGPM subisse exageradamente e em questão de pouco tempo todos esses índices já estavam contaminados também. O IPCA acaba pegando rumo também, porque muita coisa que a gente consome aqui é importada. Então a gente pode ver aqui que, né, a China foi a que melhor se comportou ali, né, subiu o preço dos combustíveis lá, mas ela não teve outros problemas como os outros países, né, a taxa de câmbio dela é controlada pelo governo, é uma taxa de câmbio fixa lá, né, eu acho que é uma banda, né, de taxa, né, e ela foi a que se deu melhor ali em relação a tudo isso. Aí alguns outros países aqui, a questão aqui da taxa foi negativa, né. E aqui o crescimento global projetado vai desacelerar em 2022 e 2023. Para o Brasil, a galera já está prevendo aqui que a gente vai crescer, se crescer, ao redor de 0,5%, né, o crescimento do nosso PIB. E aqui a gente pode ver que a China tem uma projeção de um bom crescimento ali acima de 1%, mas outros países vão crescer mais, principalmente se pegar os países que mais caíram, tendência que eles cresçam mais, né? Porque muitos dos investimentos, às vezes, que deixaram de ser feitos no ano, são feitos no próximo, né? Mas isso não é exatamente uma regra geral para todos, né? Mas, de qualquer maneira geral, o que a gente pode ver aqui é que não podemos esperar assim, um crescimento fantástico do mundo inteiro nos próximos 2 anos. E aqui mais algumas projeções, né? Os países aqui em desenvolvimento, os países avançados, né, e os países sem a China aqui em desenvolvimento também. Então a gente pode ver aqui que foi a queda, né, como se todo mundo estivesse no zero aqui em 2021. E aqui a gente vai ver que quem saiu bem aqui na pandemia toda foi os países mais avançados, né, e também a China. Mas não tão bem quanto os outros avançados, não que a China não seja avançada. Então é isso aí, galera. O resto fica para a próxima parte aí. Muito obrigado pela participação de todos. Se tiver dúvidas, comentários, manda aí. Tamo junto, até a próxima.